Ninguém aguentava Lucas, Pedro e Sofia por muito tempo, até que uma voz vinda da cozinha calou o caos. Almofadas destruídas, brinquedos espalhados e paredes manchadas anunciavam mais uma derrota dos adultos frente aos trigêmeos. Entre lágrimas infantis e o desespero do pai, surgiu Conceição, a cozinheira, que trouxe consigo não diplomas, mas uma canção antiga. Aquela melodia singela, vinda do coração, transformou o caos em quietude. Por que tantas babás haviam fracassado, mesmo com currículos impecáveis? Porque tratavam disciplina como barreira e não como vínculo. E como Conceição, sem estudo formal, conseguiu acalmar em segundos. Ao dar propósito às crianças, permitindo que ajudassem, fez nascer pertencimento. Onde antes havia rebeldia, agora surgia cooperação. Conceição distribuiu colheres, panelas e tomates como quem reparte responsabilidades. Lucas, sempre tímido, segurava firme a colher de pau. Pedro mexia, curioso, a panela. Sofia aprendia a segurar a faca com segurança. No lugar da desordem, emergiu foco e encantamento. Rafael, encostado no batente, assistia incrédulo. Em menos de meia hora, os filhos antes inconsoláveis agora riam ao preparar o próprio almoço. A partir daquele dia, a cozinha da mansão Monteiro deixou de ser apenas espaço de refeições. Ganhou novo sentido, quase como um laboratório de descobertas. Conceição organizava as tarefas de modo que cada gesto simples virasse aprendizado. Ao colocar sal na panela, pedia que Lucas contasse quantas pitadas haviam sido usadas. Enquanto Pedro observava a fervura da água, ela aproveitava para explicar o que era vapor, comparando com as nuvens do céu. Sofia, sempre curiosa, ajudava a medir farinha com a balança da cozinha, aprendendo noções de peso e comparação. Cada etapa trazia narrativa inventada. O tomate se tornava herói de uma aventura. A cenoura era descrita como princesa que crescia escondida na terra. E o feijão era exército unido que só funcionava em conjunto. As crianças se divertiam e, ao mesmo tempo, absorviam conceitos que normalmente seriam vistos apenas em sala de aula. Para elas, cozinhar deixava de ser obrigação dos adultos e se transformava em experiência lúdica que misturava diversão, conhecimento e afeto. Rafael acompanhava cada cena da porta, em silêncio absoluto. Nos últimos 2 anos, vira 15 profissionais fracassarem diante dos trigêmeos, mas agora percebia algo inédito: atenção plena. Não havia brigas, nem gritos, nem rebeldia. Apenas concentração e sorrisos. Ao ver Sofia aprender a segurar a faca com cuidado, ficou dividido entre preocupação e admiração. Em poucos minutos, percebeu que aqueles pequenos estavam sendo guiados com firmeza e carinho, sem imposição autoritária. Mais tarde, sentado na sala, refletiu sobre a diferença entre diplomas e instinto. Quantas vezes gastara fortunas em especialistas que nada sabiam sobre o coração infantil? Conceição, sem preparo acadêmico, conquistara em uma tarde o que ninguém alcançara em anos. No fundo, Rafael sentia nascer dentro de si um questionamento perturbador. Estaria diante da verdadeira solução para seus filhos ou apenas vivendo um momento passageiro? O que importava, no entanto, era o brilho novo no olhar das crianças. Pela primeira vez desde a partida de Mariana, havia paz na casa. Na manhã seguinte, Rafael recebeu a primeira profissional enviada por uma agência renomada. Uma mulher de meia idade, postura rígida, coque apertado e óculos sem moldura. Trazia em mãos um envelope cheio de diplomas, certificados de cursos infantis e recomendações formais. Sentou-se na sala com seriedade, explicando sua filosofia: rotina estrita, horários inflexíveis e disciplina imediata para qualquer deslize. Crianças precisam de limites claros, afirmou com convicção.
Enquanto falava, os trigêmeos observavam escondidos atrás do corrimão da escada. Sofia, em sussurro rápido, comentou: "Ela parece a bruxa da Branca de Neve." Pedro sorriu travesso e respondeu: "Vamos fazer ela ir embora." Lucas, ainda tímido, hesitou, mas foi convencido pelos irmãos a participar do plano secreto. Convidada a conhecer o quarto das crianças, a mulher caminhou confiante. Encontrou tudo organizado: camas alinhadas, brinquedos guardados, paredes enfeitadas com desenhos feitos à mão. Elogiou a arrumação, acreditando que aquele seria um bom sinal. Sofia, com inocência ensaiada, contou que havia sido Conceição quem ajeitara tudo naquela manhã. "De agora em diante, vocês serão responsáveis por manter assim", disse a babá em tom severo. A reação foi imediata. Olhares trocados, sinais discretos e o início da estratégia. Sofia abriu o baú de brinquedos e começou a espalhar bonecas e blocos de montar pelo chão. Pedro se juntou a ela, jogando peças de Lego por todos os cantos. Lucas, ainda inseguro, acabou participando ao derrubar pilhas de livros. Em questão de minutos, o quarto, antes impecável, transformou-se em cenário de guerra. "Parem agora!" gritou a babá, vermelha de raiva, tentando controlar o caos. Mas nada funcionava. Os trigêmeos passaram a pular nas camas, rindo alto, cantando músicas improvisadas. A mulher tentou segurar Sofia, que escapou de suas mãos e correu de volta para o meio da bagunça. Desesperada, gritou por Rafael, que chegou correndo. O pai encontrou a cena inusitada: 3 crianças penduradas na cortina, balançando como pequenos macacos, enquanto a profissional recolhia seus papéis em fúria. "Essas crianças são impossíveis. Não existe dinheiro que me faça permanecer aqui", declarou antes de bater a porta e ir embora. Quando o silêncio voltou, os trigêmeos desceram da cortina vitoriosos, rindo de sua travessura. Rafael, cansado, perguntou o motivo. A resposta foi simples: "Ela era má", disse Sofia. "E não sabe fazer biscoito", completou Lucas, lembrando da delicadeza de Conceição. Para Rafael, ficava cada vez mais claro que não era qualquer babá que conseguiria ocupar aquele espaço vazio. Após a saída da candidata, Rafael foi até a cozinha. Encontrou Conceição preparando escondidinho de carne, o cheiro tomando conta da casa. Sentou-se exausto na banqueta e desabafou: "Eles são impossíveis. Não sei mais o que fazer." A cozinheira parou de mexer a panela e olhou firme. "Essas crianças não são impossíveis, estão com medo. Cada nova babá que entra é também alguém que vai embora. Eles acham que, se afastarem todos, o senhor não terá escolha além de ficar." Aquelas palavras atingiram Rafael como um soco. Ele jamais havia considerado a birra como reação ao abandono. De repente, tudo fazia sentido. A mãe que partira, as babás que desistiam, a ausência dele próprio mergulhado no trabalho. Conceição traduziu em segundos o que 15 profissionais não haviam percebido em 2 anos. Enquanto refletia, ouviu passos leves. Sofia entrou primeiro, seguida por Pedro e Lucas, todos com olhares atentos e mãos inquietas. "Tia Conceição, posso mexer o purê?" perguntou a menina. "Eu quero cuidar do feijão", disse Pedro. "Posso só observar?" pediu Lucas. A cozinheira sorriu, distribuiu tarefas simples e logo a cozinha virou espaço de harmonia. Rafael observava impressionado. Cada colher mexida, cada panela cuidada, cada gesto de cuidado se transformava em calmaria. O que antes era choro, agora era colaboração. Na tarde seguinte, Conceição sugeriu algo inusitado: usar o quintal abandonado para plantar. As crianças, acostumadas a brincar apenas na sala, torceram o nariz no início. "É chato", reclamou Pedro. Sofia completou: "Mamãe brincava com a gente no sofá." Conceição então fez uma proposta: criar uma horta, onde cada um teria um canteiro próprio.
Lucas, animado, perguntou se poderiam plantar batata frita. Ela riu e explicou que poderiam plantar batata, que depois se transformaria em fritura saborosa. A ideia contagiou os três. Em pouco tempo estavam cavando, regando e rindo. As mãos se enchiam de terra, os rostos ficavam manchados, mas a alegria era maior do que qualquer sujeira. Quando Rafael chegou do trabalho, encontrou os filhos orgulhosos mostrando seus canteiros. Sofia plantara cebolinha, Pedro cuidava da salsa e Lucas, com dificuldade de pronunciar, chamava seu manjericão de outro nome qualquer. Rafael sorriu emocionado. Conceição limpou as mãos e disse: eles foram ótimos ajudantes. Naquele instante, Rafael percebeu que a cozinheira havia transformado não apenas a cozinha, mas também o quintal em território de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, sua casa respirava vida verdadeira. Os dias que seguiram trouxeram uma transformação silenciosa, mas constante. A cozinha já não era apenas lugar de refeições, e sim sala de aula viva. Conceição aproveitava cada tarefa para ensinar algo novo. Enquanto amassavam pão, explicava que a massa ficava macia quanto mais carinho recebia, comparando com o coração das pessoas. Ao misturar cores de beterraba e cenoura, mostrava como a natureza podia se tornar tinta. Lucas, geralmente mais retraído, descobria confiança ao cortar folhas da horta. Pedro se sentia orgulhoso medindo quantidades de ingredientes e Sofia brilhava ao liderar pequenas histórias que inventava sobre cada receita. Entre risadas, conceitos de matemática, ciências e linguagem surgiam naturalmente. Era educação sem quadro negro, mas com sentido real. O pai, ao chegar cedo para acompanhar, encontrava novidades a cada noite. As crianças corriam até ele para mostrar desenhos, contar experiências ou apresentar pratos preparados com as próprias mãos. Um dia, Sofia exclamou: "O tomate é fruta, papai." Em outro, Pedro mostrou as mãos tingidas de roxo, orgulhoso de ter feito tinta natural de beterraba. Lucas, com um pedaço de barbante, demonstrou como conseguira dar um nó de gravata semelhante ao do pai. O orgulho estampado nos três pequenos não tinha preço. Rafael, que antes via os filhos apenas na hora de dormir, começou a alterar sua rotina. Voltava do escritório mais cedo, ansioso por ouvir cada novidade. Sentia-se novamente parte da vida deles. E essa sensação o surpreendia. Não eram apenas crianças mais calmas, eram filhos cheios de brilho, empatia e cooperação. A convivência diária com Conceição mostrava que a disciplina podia caminhar ao lado do afeto. O vazio deixado pela ausência da mãe começava a ser preenchido por amor genuíno, não por regras frias. Em silêncio, muitas vezes ficava observando os três trabalhando ao lado da cozinheira. A cada gesto de paciência, a cada elogio simples, percebia que estava aprendendo tanto quanto eles. Descobria que educar não era impor autoridade, mas participar da vida cotidiana. Essa redescoberta mexia profundamente com suas próprias memórias de infância e reacendia o desejo de ser um pai presente. Em poucos meses, a mansão, antes marcada por gritos e portas batendo, passou a ter risadas ecoando pelos corredores. Conceição havia aberto caminho não só para os trigêmeos aprenderem, mas também para Rafael reencontrar sua paternidade. 3 meses haviam se passado em clima de paz, quando Helena Monteiro, mãe de Rafael, retornou de viagem pela Europa. Aos 68 anos, elegante, acostumada aos círculos sociais mais refinados de São Paulo, trazia nas malas perfumes franceses e no olhar a austeridade de quem se preocupava com aparências. Os netos a receberam no aeroporto aos gritos de alegria, contando em coro tudo o que haviam aprendido com a tia Conceição. Durante o trajeto de carro, não pararam de falar sobre a horta, as receitas e até o experimento científico do vulcão que havia feito espuma pela cozinha. Helena sorria educadamente, mas seu olhar sério pelo retrovisor denunciava inquietação.
Ao chegar à mansão, foi recebida com um jantar preparado por Conceição, salmão com ervas frescas cultivadas pelas crianças, risoto de limão siciliano e torta de chocolate. A apresentação impecável agradou, mas não impediu a avó de reparar em detalhes. Roupas mais simples, cabelos desalinhados, marquinhas de sol na pele. Para ela, sinais de liberdade excessiva. Naquela primeira noite, Helena percebeu algo que a deixou desconfortável. Os netos falavam com Conceição como se fosse parte oficial da família. Chamavam-na à mesa para opinar sobre o cardápio, pediam sua ajuda para escolher a roupa do dia seguinte, riam de suas histórias como se fossem lembranças de infância. A cozinha, antes território de empregados, havia se transformado em palco central da casa. Helena, acostumada à hierarquia rígida, via com espanto a inversão de papéis. Não comentou nada de imediato, mas durante a madrugada refletiu. Seria correto permitir que uma cozinheira sem formação assumisse papel tão íntimo na educação das crianças? Pela manhã, escondida atrás da porta da sala, observou a rotina. Sofia ajeitava guardanapos, Pedro organizava talheres e Lucas cuidava dos copos. Conceição, com paciência, corrigia pequenos erros sem repreender. As crianças conversavam entre si sobre o que fariam no quintal, pedindo a opinião dela em cada detalhe. Para Helena, aquilo não era disciplina, mas amizade exagerada. Rafael, ao descer para o café, encontrou a mãe séria. "Você viu isso?" Ela perguntou em tom baixo, apontando discretamente para a cena. "Vi sim, estão obedecendo e colaborando." Helena suspirou. "Obedecem porque ela não exige nada difícil. Criança precisa aprender a fazer o que não gosta também." O filho sorriu com calma, mas por dentro já sabia. O retorno da mãe traria questionamentos e possíveis conflitos. Conceição havia conquistado os netos com afeto, e isso não seria aceito facilmente por Helena, que acreditava que status social e educação formal eram o único caminho. Determinada a corrigir o rumo da família, Helena contatou a mais conceituada agência de São Paulo. Poucos dias depois, apresentou-se na mansão Marta Rosenberg, 40 anos, loira, postura impecável e sotaque europeu leve. O currículo impressionava. Anos de experiência com famílias nobres na Suíça, diplomatas na Alemanha e empresários na França. Sentada com Helena e Rafael, explicou sua filosofia. Crianças precisam de estrutura rigorosa, cronogramas diários, metas de comportamento e consequências imediatas para falhas. Para ela, afeto deveria ser dosado. Carinho em excesso gera manipulação, declarou sem hesitar. Helena aplaudiu a firmeza. Rafael, por outro lado, sentiu um aperto no estômago. Quando Conceição entrou discretamente para servir chá, notou os olhos curiosos dos trigêmeos, escondidos atrás da escada. Logo seriam chamados para conhecer a possível nova responsável. Helena anunciou: "Crianças, esta é a senhorita Marta." Sofia, educada, cumprimentou sem entusiasmo. Pedro e Lucas apenas acenaram. A visitante não sorriu. "Ouvi dizer que vocês têm problemas de comportamento. Isso será resolvido rapidamente." O clima ficou pesado. Rafael percebeu os filhos se aproximando instintivamente de Conceição, como buscando proteção. Levados ao quarto, Marta avaliou cada detalhe com frieza. A arrumação impecável, fruto do hábito criado por Conceição, foi considerada apenas satisfatória. Reclamou da quantidade de livros infantis. Histórias demais atrapalham. Crianças devem focar em material didático. Lucas murmurou que gostava das histórias, mas foi repreendido. "Não me interrompam quando estou falando." A rigidez assustou os pequenos. Ao voltar para a sala, Marta pediu ver a agenda formal de atividades. Rafael explicou que não existia cronograma rígido. "Inaceitável", reagiu ela. "A ausência de rotina estruturada explica a permissividade."
Nesse momento, Conceição ousou intervir. Eles têm rotina sim, acordam no mesmo horário, comem juntos, fazem experiências, cuidam da horta, descansam. Marta a encarou com desdém. Empregada não educa filhos de família distinta. O silêncio pesado tomou a sala. Rafael, irritado, ainda tentou entender o método, mas as palavras seguintes só aumentaram o desconforto. Marta decretou: nada mais de cozinha, nada de plantas, nada de brincadeiras improvisadas, horários rígidos, limites severos e distância emocional. Ao ouvir, Sofia começou a lacrimejar. Pedro apertou a mão da irmã. Lucas segurou a barra do avental de Conceição. Quando Marta saiu, dizendo que aguardaria resposta em breve, a mansão ficou em silêncio. Helena se mostrou satisfeita. Ela é exatamente o que precisamos. Rafael, no entanto, percebeu que a casa inteira parecia ter perdido o ar. As crianças subiram cabisbaixas, Conceição permaneceu imóvel e, pela primeira vez, Rafael duvidou seriamente se uma profissional perfeita seria realmente o melhor caminho. Assim que Marta deixou a mansão, Rafael reuniu-se com a mãe na sala. As crianças haviam subido em silêncio e Conceição, discreta, recolhia as xícaras esquecidas sobre a mesa. Ela é a profissional ideal, disse Helena convicta. Ideal para quê, mãe? Para transformar meus filhos em soldados? Retrucou Rafael. Helena ergueu o queixo, irritada. Eles precisam de limites. Felicidade demais gera fraqueza. O filho respirou fundo, tentando controlar a raiva. Desde que Conceição está aqui, comem bem, dormem na hora certa, colaboram e estão aprendendo. Isso não é fraqueza, é crescimento. Helena rebateu. Não sabem se portar em sociedade. Plantar tomate e brincar de experiência química não prepara para o futuro. Conceição, que ouvia em silêncio, apertava as mãos sobre o avental, contendo as lágrimas. Para ela, não havia dor maior do que ouvir alguém reduzir o progresso das crianças à mera permissividade. Após horas de discussão, Rafael tomou posição. Se a senhora insiste em reforço acadêmico, podemos contratar uma professora particular, mas Conceição continua no comando da rotina. Helena tentou argumentar, mas percebeu a firmeza do filho. Concordou relutante, deixando claro que observaria tudo de perto. Se houver falha, Marta volta imediatamente. Rafael assentiu, aliviado por ter garantido a presença de quem realmente conquistara os trigêmeos. Na manhã seguinte, Helena, escondida atrás da porta da sala, observou mais uma vez. As crianças ajudavam a pôr a mesa. Sofia ajeitava guardanapos dobrados em triângulo, Pedro contava os talheres, Lucas cuidava dos copos. Conversavam animados sobre colher tomates no quintal e fazer uma salada colorida. Conceição, com paciência infinita, corrigia pequenos deslizes sem elevar a voz. Helena, mesmo desconfiada, não pôde negar. Aquilo era ordem também, só que envolta em carinho. Ao final, Lucas testou. E se eu não quiser almoçar? Conceição respondeu firme. Almoço é obrigatório, mas se comer direitinho, escolhe a fruta da sobremesa. Helena, atenta, notou o detalhe. Havia limite, mas com afeto. Naquele instante, mesmo sem admitir em voz alta, começou a perceber que talvez estivesse lutando contra algo maior que títulos e etiquetas. O vínculo que Conceição construíra não se explicava em currículos. Era feito de amor genuíno. E isso, no fundo, a incomodava porque não podia ser medido em diplomas. As semanas seguintes trouxeram cenas que alimentaram as desconfianças de Helena. Um dia, encontrou os netos no quintal com Conceição, rindo enquanto moldavam tortas de lama. Em outra manhã, flagrou uma guerra de farinha na cozinha. Chão branco, roupas sujas, cabelos cobertos de pó. Para ela, sinais claros de desordem. Isso é educação? Parecem crianças de rua? Reclamou para Rafael, quase em tom de denúncia. O filho, porém, não se abalou.
Elas parecem crianças felizes, mãe. Quando foi a última vez que você viu eles rirem tanto? A resposta não veio de imediato. Helena balançou a cabeça, insistindo. Rir não basta. Eles precisam de disciplina. Rafael retrucou com calma. Estão aprendendo, colaboram, respeitam horários. O fato de se divertirem enquanto crescem não é defeito, é vantagem. A avó percebeu que estava perdendo terreno, mas não desistiu. Decidida a mudar de estratégia, Helena chamou Conceição para uma conversa no escritório. O tom foi polido, quase cordial. Você é uma boa mulher. As crianças gostam de você, mas precisam de educação formal. Pensei em uma solução. Custearei sua faculdade de pedagogia. Conceição, surpresa, arregalou os olhos. A senhora faria isso? Helena confirmou, mas logo acrescentou. Há uma condição. Durante o período de estudo, uma babá auxiliar ficará responsável pela parte pedagógica, orientando sua atuação. O coração de Conceição apertou. Estudar sempre fora um sonho adiado, mas aceitar significava perder gradualmente o vínculo diário com os trigêmeos. Naquela noite, deitada sem conseguir dormir, pesava prós e contras. Aos 52 anos, teria a chance de realizar um desejo antigo, mas corria o risco de ver outra mulher ocupar o espaço que conquistara junto às crianças. Na manhã seguinte, observando Sofia mordendo o lápis enquanto pensava, Pedro fazendo caretas para resolver contas e Lucas ajudando os irmãos com paciência, percebeu que já era educadora, mesmo sem diploma. Sabia reconhecer tristezas, medos e inseguranças. Criara métodos próprios, comprovados na prática, que nenhuma faculdade ensinaria. A proposta generosa plantava dúvida, mas também medo. Valeria a pena trocar amor genuíno por títulos? O dilema estava lançado, e Conceição sentia que qualquer escolha traria perdas. A proposta de Helena ecoava noite e dia na mente de Conceição. Estudar pedagogia sempre fora um sonho interrompido pela necessidade de sobreviver. Aos 17 anos, tornara-se empregada doméstica para sustentar os pais idosos, deixando para trás a juventude que desejava dedicar aos livros. Agora, aos 52, via diante de si uma chance rara. Contudo, essa oportunidade vinha acompanhada de uma sombra: perder o espaço conquistado com os trigêmeos. Enquanto amassava pão numa manhã silenciosa, lembrava-se das palavras de Sofia. Massa de pão é igual coração de criança, quanto mais carinho, mais macio. Era exatamente assim que se sentia, apertada entre dois futuros, sem saber qual direção seguir. Durante o café, Rafael notou seu semblante carregado. O que houve? Perguntou. Após hesitar, ela contou sobre a oferta da sogra. O rosto dele endureceu. Então minha mãe está tentando afastar você aos poucos. Conceição defendeu. Não é isso, seu Rafael. Ela quer o melhor para os netos. Rafael respirou fundo. O melhor é você. Já pensou em estudar sem abrir mão deles? A ideia pareceu impossível, mas ele explicou. Existem cursos de fim de semana. Eu pago. Assim, você continua com as crianças durante a semana e realiza o sonho de se formar. Conceição chorou de emoção. Pela primeira vez em anos, via uma saída onde não precisava escolher entre amor e realização pessoal. Apesar do alívio trazido por Rafael, as palavras de Helena não saíam de sua cabeça. E quando eles crescerem, onde você ficará? A pergunta era cruel, mas real. Ao observar os três brincando no quintal, imaginou os adolescentes, adultos, seguindo suas vidas longe dela. O coração apertou. Sofia, sempre atenta, percebeu sua tristeza e perguntou: Tia Conceição, você tem filhos? A resposta veio embargada: Não, meus amores. Lucas, com ingenuidade, concluiu: Então podemos ser seus filhos emprestados. A frase inocente tocou fundo, reforçando tanto a alegria do presente quanto o medo do futuro.
Conceição compreendia que havia criado uma ligação intensa, quase maternal. Sabia que um dia eles teriam que seguir caminhos próprios, mas não suportava pensar em se afastar. O dilema crescia: equilibrar sonho pessoal, responsabilidades e amor pelos trigêmeos. Era como caminhar por uma corda bamba entre razão e coração, sem saber para qual lado se inclinaria. Nos dias seguintes, Conceição parecia andar com uma sombra ao seu redor. O convite da escola particular para uma entrevista veio como confirmação de que poderia, sim, construir uma carreira própria fora da mansão. Contudo, cada vez que olhava para os trigêmeos, a decisão parecia insuportável. Durante o almoço, Lucas entregou-lhe um desenho colorido. Papai, vovó, os 3 irmãos e tia Conceição, todos de mãos dadas. "É nossa família", disse orgulhoso. O coração dela se apertou. Como explicar que talvez fosse embora? À tarde, ajudando Pedro a resolver uma soma simples, percebeu algo importante. Já era professora, mesmo sem diploma. Sabia encontrar a forma certa de explicar, criar analogias, estimular a curiosidade. Era reconhecida pelas crianças como educadora, como referência de afeto e conhecimento. Naquela noite, conversou com Rafael. "Marquei uma entrevista em uma escola", confessou cabisbaixa. O rosto dele mudou. Surpresa, depois desapontamento. "Por causa da minha mãe?", perguntou. Conceição respirou fundo. "Em parte, mas também porque comecei a acreditar que talvez ela tenha razão. Eu preciso pensar no futuro." Rafael balançou a cabeça. "Você não depende só deles. Tem seus talentos, sua força. Mas não permita que a pressão da minha mãe defina sua vida." Em tom mais sereno, Rafael insistiu. "Você é feliz aqui?" A resposta veio rápida. "Muito. E as crianças são felizes com você?" "Acredito que sim." "E eu estou satisfeito com seu trabalho?" Conceição sorriu de leve. "Espero que sim." Rafael então concluiu. "Então qual é o problema? O futuro chega quando tiver que chegar. Agora, o que importa é o presente." As palavras ecoaram dentro dela como um abraço. Pela primeira vez em dias, sentiu alívio. Na manhã seguinte, Rafael confrontou Helena de maneira firme. "Minha decisão está tomada. Conceição continua. Se quiser ajudar, ótimo, mas não vou aceitar pressão." A mãe tentou retrucar, mas percebeu que perdera espaço. O filho estava decidido. Ao descer para preparar o café, Conceição encontrou as crianças animadas, contando planos para colher tomates e fazer suco de laranja. Percebeu que, apesar das dúvidas, seu lugar era ali. Pela primeira vez em muito tempo, enxergou que podia conciliar sonhos com amor, sem precisar escolher entre eles. Algumas semanas depois, um anúncio inesperado transformou novamente a vida da família Monteiro. Rafael recebeu proposta para assumir cargo de destaque em Brasília, o que significaria deixar São Paulo e recomeçar em outra cidade. A notícia trouxe alegria e apreensão. As crianças ficaram animadas com a ideia de aventura, mas quando perceberam que Conceição hesitava em acompanhá-los, a euforia virou desespero. "Sem você não vamos", declarou Sofia com lágrimas nos olhos. Pedro a apoiou imediatamente e Lucas completou, soluçando. "Ninguém sabe fazer vulcão como você." A cozinheira, tocada pelo desespero dos pequenos, percebeu que não havia decisão real a tomar. Eles eram sua família. Dias depois confirmava, seguiria junto para a nova etapa. A mudança trouxe surpresas positivas. A nova casa tinha quintal amplo, mais espaço para horta e brincadeiras. Rafael, agora com horários mais flexíveis, chegava cedo, participando da rotina dos filhos. Conceição estranhou no início, mas percebeu logo que ele não queria substituí-la, apenas se aproximar novamente das crianças. "Você me ensinou que ser pai é estar presente", confessou numa noite, emocionado. Essa aproximação fortaleceu ainda mais a união de todos. Poucos meses depois, diante de um jantar comum,
Rafael surpreendeu, pediu Conceição em casamento. Não falava de paixão romântica, mas de oficializar o que já existia. Ela já era mãe dos trigêmeos, parceira de confiança, presença indispensável. Entre lágrimas e sorrisos, ela disse sim. O casamento, simples e cheio de ternura, marcou o início de uma nova fase. Com o apoio da família, Conceição iniciou faculdade de pedagogia aos sábados, realizando o sonho que adiara por décadas. Anos depois, graduou-se com honras e inaugurou uma escola infantil no quintal de casa, o Jardim da Conceição, espaço que unia aprendizado e afeto. A pequena instituição tornou-se referência em Brasília. Os próprios trigêmeos, já adolescentes, ajudavam em oficinas, contando às crianças menores como haviam aprendido matemática, medindo ingredientes ou ciência, observando tomates vermelhos na horta. Helena, antes resistente, se tornara maior defensora da nora. Em conversas com amigas dizia: quase cometi o erro de afastar a melhor coisa que aconteceu à nossa família. Conceição, agora respeitada como educadora e mãe, via nos filhos emprestados e nos alunos de sua escola a prova viva de que amor e paciência constroem futuros sólidos. Rafael, companheiro fiel, lembrava sempre: você fez o impossível. Transformou caos em harmonia e solidão em família. E naquele quintal iluminado pelas estrelas de Brasília, Conceição compreendeu que sua vida havia sido temperada não apenas com especiarias, mas com afeto genuíno. O impossível que realizara não estava nas receitas ou nas tarefas diárias, mas na capacidade de unir corações partidos e dar sentido a uma casa que parecia perdida. E essa seria para sempre sua maior vitória. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.